Jean, você? Kênia. Eu sou Priscila, que você também? Quem é? Rosa. Sejam bem-vindas aqui com a gente. Você? Edna. Sejam muito bem-vindas com a gente. Já tem assim 1 ano e pouco, quase 2 anos, que a gente está nessa caminhada de estudar a verdadeira feminilidade, de estudar sobre a feminilidade bíblica. E muitas vezes que eu vou falar para mulheres sobre feminilidade, eu costumo perguntar assim, o que é feminilidade, gente? E cada uma tem um conceito de feminilidade, né? Isso pode ser, mas se eu perguntar o que é feminilidade bíblica, aí não tem para onde correr. Aí a gente tem que correr aqui para a palavra do Senhor, que a feminilidade bíblica a gente só vai encontrar aqui nessa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós, que nos instrui, na revelação especial que o Senhor nos deu. Então, a gente está já nessa caminhada quase 2 anos e tem sido assim, gente, particularmente uma bênção para mim. Eu nem falei meu nome para quem veio a primeira vez, Priscila. Meu nome é Priscila. Então, tem sido uma bênção para mim, particularmente, aprender das coisas que o Senhor tem nos ensinado há tanto tempo e muitas vezes a gente não para aprender, a gente não se coloca diante dele com o coração disposto a aprender o que ele tem para nós. No mês passado, Paula trouxe para a gente uma mensagem sobre, quem se lembra do mês passado? Não vou nem perguntar do início do ano não, mas do mês passado, quem se lembra? Sobre benevolência, sobre bondade, né? Ela falou sobre bondade. E a gente está estudando ao longo desse ano, por esse livro aqui, Mulher, 10 elementos da feminilidade, é o design interior. Ano passado a gente estudou o primeiro livro dessas autoras, que é Feminilidade Bíblica, verdadeira feminilidade, e esse ano está tratando sobre o design interior. O que a Bíblia requer de uma verdadeira mulher interiormente? Não que o Senhor não se importe com o nosso exterior, Ele se importa. Mas o que adorna o nosso exterior é o nosso interior, na verdade. É o que Ele chama de espírito manso e tranquilo, que é a verdadeira beleza que não corrói, a verdadeira beleza que não desvanece, que dura para sempre, né? Quanto mais a gente usa, mais ela aumenta, mais ela brilha para o Senhor. Então, o nosso texto-chave está lá em Tito 2. Tito 2, eu vou ler o texto todo, que é o texto-chave da gente. Dos versículos 3 a 5. Quem tiver com Bíblia ou celular, quiser abrir, todo mundo achou? Eu vou ler, vocês acompanhem então, que é o texto que as autoras, elas estão estudando os elementos da feminilidade inseridos nesse texto aqui. Então diz o seguinte, Paulo aqui na carta de Tito: quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E é interessante, quando eu leio esse texto aqui, eu já posso me considerar uma mulher mais velha, né? Eu não sou mais recém-casada. E ele fala para as mulheres mais velhas instruírem as mais novas a serem isso tudo aqui que a gente leu. Pressupondo que as mulheres mais velhas já são. Pressupondo que as mulheres mais velhas já sejam isso tudo aqui, né? Então, olha que responsabilidade. Eu não posso querer que uma mulher mais nova que eu seja mais sábia, seja mais sensata. Eu tenho, pela palavra de Deus aqui, a obrigação de ensinar isso às mulheres mais novas. Então, a gente vê quanta responsabilidade nós, mulheres mais velhas, temos diante das mais novas, diante das nossas filhas aqui da igreja, né? De sermos exemplos e de instruirmos as mais novas essas coisas aqui que Paulo tem nos ensinado. E o assunto de hoje é um assunto que costuma incomodar muita gente, mesmo na igreja, que às vezes a gente ouve essa palavrinha que chega a tremer. Então hoje a gente vai estudar sobre as mulheres mais velhas, instruírem as mulheres mais novas a serem sujeitas ao marido. E é interessante que toda essa lista que ele dá aqui tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para que a palavra de Deus não seja difamada.
Olha só a responsabilidade. Nós devemos ser submissas aos nossos maridos, ao nosso marido, devemos ser sujeitas ao nosso marido com um propósito, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que é difamar a palavra de Deus? Difamar a palavra de Deus é blasfemar. O que Paulo está querendo dizer aqui para a gente, que a má conduta das mulheres, ela facilmente conduz observações caluniosas a respeito do Evangelho. E é tão interessante a gente se lembrar disso a cada dia. E eu vou falar sobre isso no final, que o Evangelho não é sobre mim. O Evangelho não é sobre você, mas o Evangelho é sobre Cristo. E nós estamos aqui como embaixadores de Cristo para honrar esse Evangelho, para não blasfemar esse Evangelho. E especificamente hoje, como que a gente deve proceder para não blasfemar a palavra de Deus? É sermos sujeitas, é sermos submissas ao nosso marido. Eu sei que o presbítero Davi já orou, mas eu queria orar mais uma vez com vocês, para que o Senhor conduza a gente. E a minha oração durante essa semana, quando eu orava por esse encontro, eu falei, Senhor, eu posso falar de uma forma erudita, eu posso falar de uma forma culta, mas se o Santo Espírito do Senhor não penetrar o coração das minhas irmãs, de nada vai valer. Então a minha oração, por cada uma de nós, por mim que estou aqui falando, por cada uma de nós, que Deus já sabia que viria até aqui, é que o Senhor rasgue mesmo o nosso coração com a palavra dele. Como Agostinho falou, que eu amo o que Agostinho diz, Agostinho falava assim, feriste-me com a tua palavra, e desde então eu te amei. A palavra do Senhor, ela fere o nosso coração. Então a minha oração é que o Senhor rasgue o nosso coração com essa palavra, que a gente não se deixe guiar pelo que o mundo diz, mas que a gente olhe justamente para o que a palavra de Deus fala. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar ao Senhor, que com misericórdia Ele fira, Ele rasga o nosso coração com a palavra dEle. Senhor, te louvamos, ó Pai, mais uma vez, engrandecemos o Teu nome, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós temos a revelação geral, os céus que proclamam a Tua glória, mas nós temos também, Senhor, a revelação especial em nossas mãos, os eleitos do Senhor, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra santa e bendita, que é luz para o nosso caminho, que nos conduz, que nos instrui. Senhor, clamamos ao Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, penetre no nosso coração, ó Deus. Que o Senhor nos instrua com a Tua palavra, que o Senhor nos transforme, Senhor. Que o Senhor nos molde, Pai, a cada dia, para que sejamos verdadeiras mulheres, segundo o coração do Senhor. Que possamos proclamar o Teu reino e livra-nos, ó Pai, de blasfemar o Teu Evangelho, de blasfemar a Tua palavra. Mas que possamos santificar o Teu nome com as nossas ações, com as nossas atitudes. Que possamos honrar a Tua palavra com a nossa vida, Senhor. E assim proclamarmos o Evangelho onde quer que estejamos, ó Pai. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa falar, ó Deus, através de mim. E que eu esteja, Senhor amado, guiada pelo Senhor em todo o tempo, ó Pai. Abençoe as minhas irmãs aqui, que o Senhor mesmo trouxe. Sabemos que o Senhor, Pai, tem um propósito para cada uma de nós, ó Deus. Que o Senhor tem os nossos dias escritos, Pai, quando éramos ainda uma massa informe, Senhor. O Senhor já nos conhecia, já havia dirigido a nossa vida. Por isso clamamos pela Tua instrução, pelo Teu conselho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu falava com Paula, falei, Paula, cada assunto polêmico que cai para mim, né? Uns assuntos assim, né? Falei sobre a gente ser boa dona de casa, em pleno século 21. Falei sobre feminismo. E agora eu vou falar sobre as mulheres serem submissas ao marido. Então eu fiquei na expectativa essa semana, porque realmente não é um assunto assim, ai que delícia falar sobre submissão, né? É um assunto que todo mundo ama ouvir, né? Então, que a gente possa realmente ouvir essa palavra, não com aqueles ouvidos fechados, né? Que a gente vê nas pessoas do mundo, né? Mas Senhor, como é que é esse negócio? O que o Senhor quer falar comigo nessa tarde? Então o texto que a gente leu está em Tito, mas eu queria também, não precisa abrir, eu vou ler aqui, o que Paulo escreve lá em Efésios 5, 22. Eu queria introduzir esse assunto com esse texto. Olha o que Paulo diz, Efésios 5, 22, Paulo diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então mais uma vez lá em Efésios, Paulo fala de novo, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como no Senhor, né? A gente não pode pegar esse versículo de Efésios 5, 22 e pensar nesse versículo de uma forma independente, né? Apesar de Efésios 5, 22 começar uma nova perícope, né? Uma nova divisão, quem traduziu a Bíblia dividiu os textos da Bíblia,
Apesar de começar como essa nova perícope, a gente sabe que Efésios 5, 22 é a continuação de Efésios 5, 21. E o que diz lá em Efésios 5, 21? No versículo 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, Paulo está falando para a igreja, homens, mulheres, crianças, servos, senhores, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Mas antes ainda, vamos voltar lá para o versículo 18. Qual que é a ordem que o apóstolo Paulo dá para a igreja? Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mais transbordai-vos do Espírito Santo. E aí ele fala, cantando com salmos, falando e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Onde é que eu quero chegar? Que a gente só vai entender submissão. A gente só vai saber o que é submissão se a gente estiver cheio do Espírito Santo do Senhor. Não tem outra forma. Não tem como entender submissão se for pelo Espírito Santo do Senhor. Primeiro ele fala dessa ordem geral, né? Vocês, da igreja, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. E aí no versículo 22 ele fala, quanto mais deverão fazer as mulheres a seus maridos, nessa relação tão peculiar e que é tão adequadamente definida no Antigo Testamento, que é o casamento. Se a gente tem que ter uma sujeição no aspecto geral, quanto mais vocês, minhas irmãs. Nessa relação do casamento instituído por Deus, vocês devem se sujeitar aos seus maridos no temor do Senhor. E lembrando que a gente só pode viver essa sujeição se a gente for cheia do Espírito Santo. E no versículo 22, continuando, ele fala que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E quando a gente fala em submissão, minha mãe minha mãe é firme na fé, crente, é uma mulher que realmente frutifica para o Senhor, ela já é idosa. Mas quando eu vou falar de submissão com a mamãe, ela já começa. Não, você vê submissão, depende, porque ser submissa a um homem que ama a mulher é uma coisa, mas aí sabe, sempre tem uma reticência, né? E aí a gente vai, no trabalho então, se a gente fala com a pessoa que não é cristã sobre submissão, aí o mundo desaba, né? Que absurdo, que coisa tá louca. Mas de fato o evangelho é loucura para aqueles que não creem, né? Mas se a gente for pensar em submissão, a gente tem um exemplo, gente, que é o exemplo maior de submissão. A gente tem um exemplo que é o ponto crucial, que é o ponto alto do evangelho, que é a atitude de Jesus, quando ele diz o quê? Que seja feita a sua vontade e não a minha. Sem essa sujeição de Jesus, sem essa submissão de Jesus ao Pai, gente, a gente não estaria aqui, não haveria salvação. E essa própria disposição de Jesus em se submeter ao Pai, por amor a nós, para nos salvar, é uma disposição tão valorizada por Deus. Essa sujeição, se entregar voluntariamente pela igreja. Essa submissão é algo tão valorizado por Deus, mas ela é tão mal interpretada nos dias de hoje. Ela é tão desvalorizada pelas pessoas do mundo, ela é ridicularizada pelas pessoas do mundo. Então, como a gente falou no início, a submissão só pode ser praticada, a submissão só pode ser valorizada se a gente for cheia do Espírito Santo de Deus. Então, o ponto crucial, ponto de partida é a gente se encher do Espírito Santo de Deus, para a gente poder viver o Evangelho, porque o Evangelho, a gente sabe que a gente não vive na força do nosso braço. A gente sabe que o Evangelho é uma vida sobrenatural. Então, a gente precisa do poder do Espírito Santo para viver o que o Evangelho nos ensina. Voltando aqui para a gente, para essa palavrinha submissão. Quando você, não precisa responder em voz alta, mas eu vou perguntar para você responder lá para você, no seu coração, certo? Quando você pensa em submissão, o que vem na sua mente? 10 segundos. Quando você pensa em submissão, seja sincero, você não vai precisar falar comigo não, só para você, mas seja sincera com você mesma. Quando você pensa em submissão, o que vem na sua mente? Você valoriza essa disposição de ser submissa? Você acha isso, poxa, valorizo a submissão. Você valoriza essa disposição de se submeter? Você considera a submissão algo desejável, algo belo? Pensaram? Tem a resposta para vocês? Muitas mulheres cristãs, e eu já conversei com várias mulheres cristãs, já tive a oportunidade de aconselhar algumas mulheres cristãs nessa área. Muitas mulheres cristãs, elas desprezam totalmente essa disposição de serem submissas.
Elas não aguentam nem ouvir essa palavra, que parece que elas pegaram uma canetinha e riscaram essa palavra da Bíblia delas. Uma vez eu aconselhava uma jovem mais velha, e a gente conversando sobre submissão no decorrer lá do aconselhamento. Eu citei os textos que Paulo falava sobre submissão, Efésios. Aí ela falava assim: Paulo era machista. Certo, mas olha, lá em Gênesis, a criação, Deus criou o homem assim, a mulher e tal. Deus errou. Quando ela falou isso para mim, eu falei: olha, agora nossa conversa acabou. Agora não tem mais argumento, porque a partir do momento que você fala para mim que Deus errou, então não tem mais o que a gente está conversando aqui, porque o aconselhamento bíblico é a Bíblia, né? Então a nossa verdade, nosso ponto de partida, a nossa referência total e restrita é a Bíblia. Então não tem como argumentar com você se você falou que Deus errou. E a conversa acabou, ela não gostou, a conversa acabou, a amizade continuou, mas sem falar de submissão e ponto, né? E outras mulheres, de maneira errada, elas acham que a submissão é uma obediência cega. É uma obediência total e restrita, e que elas têm que aceitar fazer tudo, qualquer coisa, sem questionamento. Ou ainda que todas as mulheres, ainda há um pensamento assim, de que submissão é que todas as mulheres devem se submeter a todos os homens, né? Então, a submissão não é da mulher a todos os homens. A submissão que Paulo diz, que a Bíblia diz, é da esposa ao seu próprio marido. E aqui eu vou abrir um parêntese para as meninas namoradas. Não tem que ter submissão ao namorado. Vocês não devem submissão ao namorado de vocês. A submissão é ao pai de vocês. Então, namorado, eu já vi namorada exigir submissão de namorada. E eu falava com ela na época: olha, esse negócio está esquisito. Como diz o pastor Vitor, chuta que é laço. Namorado não tem que exigir submissão de namorada, não. A gente vai ver que nem marido pode exigir, porque a submissão é algo que a gente dá voluntariamente. Voluntariamente, quanto mais namorado. Então, a submissão é da esposa para o marido. Não tem nada a ver com namorada e namorado. E aí, como a gente está falando de submissão de esposa ao marido, as namoradas aqui, ou as solteiras, podem de repente ficar pensando: então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho marido ainda. Por que eu estou ouvindo sobre submissão? A submissão é uma inclinação da feminilidade. É um aspecto especial da feminilidade. É um coração sujeito, disposto a estar submissa à autoridade que Deus colocou sobre você no dia de hoje. Por exemplo, o seu pai. Se a menina, se a moça não é treinada a se submeter ao pai, ela não vai ser treinada também a se submeter ao seu marido. Ela vai trocar a liderança dela. Ela vai deixar de ser liderada pelo pai e vai ser liderado pelo marido. A Bíblia fala que o homem deixou pai e mãe, se uniu à sua esposa, não é verdade? O marido vai ali, transfere a submissão do pai para ele vai ser o líder dela. Então, esse cultivar de um coração disposto a submeter à liderança que o Senhor instituiu sobre a sua vida, faz parte do nosso aprendizado de feminilidade, independente de sermos casadas ou solteiras. Então, por que tantas mulheres cristãs têm problemas em abraçar essa submissão? Talvez um dos motivos é que muitas vezes a gente tenta entender a submissão à parte do Evangelho. Às vezes a gente tenta entender a submissão como uma palavra isolada, uma palavra fora do contexto do Evangelho, que é o sentido fundamental da submissão. A submissão e a autoridade, que a gente vai ver mais para frente, ela só tem sentido dentro desse contexto do Evangelho que Paulo está colocando aqui para a gente. A submissão e a autoridade, elas andam de mão dadas. Não tem como a gente falar de submissão sem como falar de autoridade, porque elas são dois lados de uma mesma moeda. E esses dois conceitos, submissão e autoridade, eles têm origem, eles têm sentido no relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. De modo que esses conceitos, eles não podem ser entendidos sem a gente pensar na Trindade, sem a gente pensar no Evangelho, naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Outro ponto ainda, que muitas mulheres, mesmo as mulheres cristãs, não aceitam a submissão e torcem o nariz para a submissão, é que muitas vezes essa palavrinha submissão, ela é confundida com obediência cega. Submissão e obediência, elas são palavras distintas. Elas são termos intimamente relacionados, elas são relacionadas. Elas estão ligadas.
mas elas são palavras distintas. A obediência, ela está ligada ao comportamento de uma pessoa. E a submissão, ela tem mais a ver com a atitude da pessoa. Vocês percebem que a gente pode obedecer sem ser submisso? Entendem isso? Que a gente pode obedecer sem se submeter? O filho, muitas vezes, ele obedece ao pai porque ele é imposto, é coagido a obedecer ao pai. A submissão, ela requer uma atitude do coração, uma disposição interior para se submeter ao marido. Então, ser submissa significa ter um espírito responsivo, a pessoa que responde à liderança que Deus colocou sobre ela, um espírito que é passível de ser liderado e que é disposto a ser obediente à autoridade que Deus estabeleceu sobre ela, ou o pai, ou o marido. Então, a submissão, ela é muito mais do que comportamento. A submissão é uma disposição do coração, que é aprendida, que é treinada, que é lapidada, desde quando nós somos solteiras e durante a nossa vida inteira. Por isso, é totalmente possível a gente ter uma atitude submissa, respeitosa no coração, enquanto ao mesmo tempo a gente vai se recusar a obedecer uma ordem que é contrária à ordem de Deus, entende? A gente pode ter uma atitude responsiva, um coração submisso, mas a gente se recusa a obedecer uma ordem se essa ordem for contrária àquilo que o Senhor, que é a quem nós devemos nos submeter em primeiro grau, não se agradar daquilo. Então, se a autoridade nos pede para desobedecer a Deus, nós podemos continuar sendo respeitosas, submissas e desobedecer essa ordem. Depois a gente vai ver o que é autoridade. A gente vai ver o que é autoridade, o que é submissão. A gente vai ver algumas concepções erradas que a gente traz arraigado na nossa mente, né, no mundo que a gente vive, e que atrapalha o nosso entendimento sobre esses conceitos, e que nos induz, inclusive, a desprezar esses conceitos. A gente vai ver por que é importante cultivar um espírito amável, por que isso é belo aos olhos do Senhor. E esse espírito amável que Pedro fala lá, né, que a gente deve cultivar o espírito manso e tranquilo, que são a característica única que o Senhor fez à mulher para mostrar esse lado de submissão de Cristo ao Pai. Então, a gente pode perceber que cultivar esse espírito amável e suave é importante para as mulheres que são de forma única criadas para expressar essa parte da história de Jesus submisso. Vocês lembram que lá no ano passado a gente estudou que homens e mulheres foram criados diferente, porque cada gênero expressa de uma forma peculiar e diferente a história do Evangelho. Então, cultivar esse espírito manso e tranquilo é a forma que Deus criou a mulher para expressar essa parte da história de Jesus, que foi submisso a Deus Pai. E os homens, eles foram criados para expressar essa parte da história que Jesus, o nosso Salvador, ele é um servo amoroso que se entregou como cabeça da igreja. E a gente vê lá em Efésios que Jesus, para ser o cabeça da igreja, ele se entregou, ele se deu por nós. E a gente vai ver no final do estudo, através de um exemplo de uma mulher bíblica, que ser submissa não é ser apática, ser submissa não é ser sem atitude, não é ser muda, né? Ser submissa é ter um coração responsivo, mas você pode ser dócil, mas você pode ter vigor também. Você vai misturar suavidade com perspicácia. Você vai misturar mansidão com agilidade. Você vai saber ter essa mistura de elementos, de características que vão fazer você uma mulher forte, mas uma mulher temente o Senhor e uma mulher piedosa. Essa mistura dessas características de força, de beleza, de sabedoria, de perspicácia, de mansidão, essas características, elas dão poder, o verdadeiro poder da mulher piedosa. A gente hoje está vivendo uma época que a mulher quer ser empoderada, né? Eu estou proibida de falar essa palavra empoderada porque é horrorosa. Mas eu fico brincando assim, você quer ser empoderada, minha irmã? Poder do Espírito Santo, né? Aprenda a verdadeira feminilidade, seja submissa, como a Bíblia diz, aí você vai ser empoderada do poder do Senhor, né? Vamos falar então sobre autoridade. Não tem como falar de submissão sem falar de autoridade. Se eu perguntar para vocês sobre a autoridade,
Se a autoridade é algo bom e ruim, ou ruim, o que vocês me respondem? Autoridade, Gabi, é algo bom ou ruim? É bom? É algo bom. É bom. Alguém acha que diferente autoridade? John Piper escreveu uma frase que diz o seguinte: no cerne da feminilidade madura está a disposição libertadora de afirmar, receber e nutrir a força e liderança de homens dignos de formas apropriadas aos relacionamentos diferenciados de uma mulher. No cerne da feminilidade madura. Então, a feminilidade madura, ela é responsável para nutrir aquela liderança que Deus colocou sobre a nossa vida. Nós, como mulheres, nós temos a responsabilidade de nutrir a liderança dos nossos maridos. Sendo submissas a Ele, nós temos a responsabilidade de nutrir essa liderança que o Senhor estabeleceu na nossa vida. E quando a gente fala de autoridade, qual que é a ideia que as pessoas têm de autoridade? Geralmente que quem exerce autoridade, isso pelo próprio contexto que a gente vive, pelos governos que a gente vê hoje, né, que usa autoridade em favor próprio, né? Então, geralmente, pelo exemplo que a gente vê hoje, quem exerce autoridade, quem é líder, exerce essa liderança em benefício próprio. Então, a ideia de que a posição de autoridade, a gente tem essa ideia de que a posição de autoridade é uma posição superior, não é? Essa é a ideia que a gente tem. Quem tem autoridade em algum lugar, quem é denominado chefe, ou responsável, presidente, a ideia que passa é que ele está numa posição superior, ele está numa posição mais desejada. Vocês lembram lá da história, da passagem lá em Mateus de Tiago e João, quando eles estavam reunidos com Jesus, lá em Mateus 20, lembram qual é o pedido que Tiago e João fazem para Jesus? Olha, Senhor, na sua glória, a gente gostaria que o Senhor colocasse um na sua direita e um à sua esquerda. Vocês lembram disso? Provavelmente, o que eles pensaram? Eles pensaram que se Jesus ressuscitasse, ele deveria ser um rei, certo? E se ele for um rei, os seus apóstolos deverão ser nobres. Olha o olho grande na autoridade, né? Se ele for rei, os seus apóstolos vão estar, opa, vai sobrar para a gente. Então, os seus apóstolos deverão ser nobres. E um daqueles apóstolos, de bom grado, ele vai ser o primeiro dos nobres do reino. E o outro vai estar ao lado lá, né, de Jesus, como José, lá na corte de Faraó. Ou então como Daniel, lá com o rei Dario. Essa era a intenção do coração dos discípulos de Jesus. Então eles queriam uma posição de honra ao lado do rei Jesus. Na cabeça daqueles discípulos, e na cabeça da mãe deles, aí em Mateus a gente vê que a mãe pediu para eles, né? Na cabeça da mãe deles, o governo envolvia assegurar a maior posição, o maior poder, o maior privilégio. Então eles viam o governo como uma forma de assegurar prestígio para aqueles que tinham o poder na mão. Mas a Bíblia retrata uma ideia totalmente diferente a respeito da verdadeira autoridade. Vocês se lembram da resposta que Jesus deu para os discípulos dele? Quem quiser tornar-se grande entre vós, esse é o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então Jesus começa aqui a desconstruir esse conceito de autoridade que muitas vezes a gente tem na mente da gente, que é trazer benefício para a gente, que é nos privilegiarmos de uma posição de autoridade para que a gente possa ganhar, para que a gente possa receber, para que a gente possa tomar vantagem, para que a gente possa ter vantagem. Mas a Bíblia ensina para a gente que a autoridade, ela não é designada. A autoridade, ela é delegada. O que é algo delegado? Algo delegado é algo que você dá para alguém para fazer em seu lugar por um tempo. E que ele vai ter que prestar contas a você. Então, essa autoridade que o marido tem sobre a esposa, é a autoridade que Deus delega a ele, mas que ele vai ter que prestar conta ao Senhor, de todos aqueles que estão debaixo da autoridade deles. Eu, sinceramente, eu não queria estar na pele do Aristeu, não, quando ele for prestar conta ao Senhor. Não queria, não. Vocês queriam? Eu não queria, não. E é interessante, porque algumas vezes, assim, na vida da gente, algumas situações, assim, de angústia, sabe, de preocupação. Gente, como é bom a gente ser liderada, viu? Como é bom ter um cabeça. E é o que trazia paz no meu coração em alguns momentos, assim, Senhor, obrigada, porque se o meu marido está decidindo assim, ele é o responsável, então eu ficava realmente em paz, porque ele que era responsável, ele que estava decidindo, o peso não estava sobre mim. Por mais que a gente esteja errada por alguma coisa, alguma decisão, não vai ser de nós que Deus vai pedir conta, não.
vai ser do líder da gente. Por mais que a culpa seja nossa, vai ser do marido da gente. Vocês lembram lá no jardim do Éden? Quem pecou primeiro? Foi Eva. De quem que Deus foi tomar conta? Foi de Eva? Deus perguntou para Adão. Deus perguntou para Adão, e Deus sabia que Eva tinha pecado primeiro. Mas Deus perguntou para Adão o que tinha acontecido. Então, essa ideia de autoridade para benefício próprio, a Bíblia ela desmistifica totalmente isso. A autoridade também, ela não diz respeito a direitos, mas a autoridade, ela diz respeito a responsabilidades. É uma responsabilidade tremenda que o marido tem diante de Deus, de liderar a sua casa. E nós, como mulheres, eu já vou dando assim um gancho da lição, a nossa função é dobrar o joelho mesmo e orar por eles, para que Deus dê sabedoria a eles, para que eles nos liderem de maneira santa e aos pés do Senhor. Ele que é o responsável. É dele que o Senhor vai pedir conta. A autoridade, segundo a Bíblia, ela não é dominadora. A autoridade já não é ditatorial, mas a autoridade ela é humilde, ela é gentil. A gente tem isso no nosso Senhor, nosso Salvador, que é o líder da igreja, que é o Senhor da igreja. O maior exemplo de humildade, de doçura, de gentileza, a gente pode ver no nosso Senhor Jesus. A autoridade não tem nada a ver com ganhar, não tem nada a ver com a gente se beneficiar, mas tem a ver com doar. A autoridade ela não é um ganho egoísta, mas ela é muito antes um sacrifício abnegado. E quando eu penso em autoridade, eu me lembro de Salomão. Lembram lá quando Deus perguntou para Salomão se ele queria riqueza ou sabedoria? Qual foi a escolha de Salomão? Sabedoria. Mas ele falou para quê? Senhor, eu quero sabedoria para governar o povo que o Senhor me deu para governar. Então Salomão pediu sabedoria naquele momento para servir ao Senhor, servindo ao povo escolhido do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido da autoridade. E hoje o que a gente vê como exemplo de autoridade não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. E está totalmente em contraste com a forma como a autoridade funciona na própria Trindade. Na Trindade a gente tem também exemplos de autoridade, na economia da Trindade. E a gente lê ao longo das Escrituras como é essa verdadeira autoridade, essa autoridade piedosa, que é uma autoridade motivada pelo amor, é uma autoridade motivada pelo compromisso, que não glorifica a si próprio, não glorifica o seu próprio ego, mas que glorifica a Deus, porque exibe o caráter da autoridade do próprio Deus. A autoridade que cuida do bem-estar dos seus governantes. A autoridade que serve, que trabalha para a alegria dos outros. Essa é a autoridade que a Bíblia nos ensina. Mas isso está tão longe do conceito de autoridade que a gente vê no mundo de hoje, que a gente tem que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e entender o contexto do Evangelho, onde ele estabeleceu a submissão e a autoridade. Essa é a autoridade que Deus deseja que seus servos compreendam e que ajam de forma correta. Eu sei que o nosso papel não é o de autoridade. Eu sei que o nosso papel como esposas, como mulheres, é de submissão. Mas como esposas, nós podemos orar ao Senhor para que Ele nos dê maridos que exerçam autoridade como o Senhor está ensinando aqui. É um papel fundamental para a gente, é o nosso papel de auxiliadora. Orar pelos nossos maridos para que eles sejam autoridade assim na nossa vida. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Então a gente vai falar agora sobre submissão. E por que esse conceito de submissão é tão rejeitado hoje? A gente vai falar o que submissão não é. Quando a gente pensa numa luta marcial, quando a gente vê aqueles golpes que o lutador imobiliza a vítima, né? o oponente, e ele fica numa posição totalmente imobilizado até que aquele que perdeu, ele ou levanta a mão, ou ele bate no tatame, ou pede arrego mesmo, né? E pronto, ele fica de uma forma tão imobilizada, ele fica sujeito ao ganhador. Então, naquele momento, houve um ganhador, que vai ganhar os aplausos, que vai ganhar o prêmio, e aquele que foi imobilizado, aquele que se submeteu, ele vai ser esquecido, ele vai ser o perdedor. Então, muitas vezes, é esse conceito que a gente tem na nossa mente sobre submissão. Sobre uma luta, sobre uma competição que um ganha e um perde. E muitas vezes a gente quer trazer isso para o nosso próprio casamento. Eu ouvi muito quando eu casei, não abaixa a cabeça. Não abaixa a cabeça. Sabe? Pessoas que eu amo muito,
Levante a cabeça. Mulher não pode abaixar a cabeça. Então, às vezes, a gente entra no casamento com ideias erradas de que ali a gente está numa arena de luta. Que a gente não pode deixar o marido mobilizar a gente. Senão a gente vai perder, ele vai ser aplaudido. Ele vai ser o vencedor. Mas a ideia da gente do casamento é uma ideia totalmente diferente disso. Eu falava com os meninos lá em casa, o papai e mamãe são uma equipe, tá? Nós somos uma equipe, lembrem disso. Então a ideia é de uma cooperação mútua, onde marido e esposa estão ali unidos com o mesmo propósito no temor do Senhor. Então, se a gente tem essa ideia de luta na nossa mente, a gente pensa que aquele que se submeteu, ele perdeu a oportunidade de fama, ele não vai ganhar o prêmio. Então, a palavra submissão é uma palavra que, de fato, ela traz no seu bojo uma conotação pejorativa, pelo que a gente vê hoje no mundo. Geralmente, essa palavra, ela é vista como uma posição indesejada, porque envolve a conquista de outra pessoa. Um se submete, outro vence. Um é subjugado, ou então ele está numa posição inferior. Ele está numa posição de opressão. Até mesmo na igreja, é difícil a gente afastar essas ideias de submissão da cabeça da gente. Principalmente quando a gente ouve isso ao longo da vida e não aprende isso, e não estuda sobre isso, e vai deixando se levar pelo que o mundo diz, pelo que as pessoas ao redor da gente dizem, né? A gente leu o que Tito disse sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas, e o nosso texto de hoje, a partezinha de hoje, que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas a serem sujeitas a seu próprio marido, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa palavrinha sujeitas, depois de tudo que eu falei aqui, eu vou falar de novo, que as mulheres mais velhas instruam as mulheres mais novas a serem sujeitas a seu próprio marido. Como é que você, lá no seu coração, reagiu a essa palavrinha aqui? Eu vou ler algumas frases, e aí você vai responder para você mesma. O que você acha? Qual que é o seu sentimento quando você pega a Bíblia hoje e lê ainda, em pleno século XXI, a Bíblia está falando que a mulher tem que ser sujeita ao marido, né? Eu vou ler algumas frases aqui e se identifica o sentimento de algumas de vocês. Eu fico furiosa e ressentida pelas mulheres serem distinguidas dessa forma. Não precisa responder não, tá, gente? Só no coração. Eu não suporto essa palavra. Ela me dá vontade de proferir palavras violentas. Eu compreendo intelectualmente a submissão, mas emocionalmente eu fico constrangida por versículos como esse estarem na Bíblia. Eu já me reconciliei com o termo. Eu sinto que a submissão é um privilégio e uma bênção. Cada uma de vocês aí sabe o que respondeu para si própria quando pensa na palavrinha submissão. Mas a verdade é que poucas pessoas entendem o verdadeiro sentido da submissão. Poucas pessoas entendem a submissão como uma verdadeira bênção. Exatamente por essa ideia equivocada que a gente viu aí sobre esse termo submissão. Então, por isso a gente precisa entender a submissão no contexto apropriado. Tem um ministro que já morreu do século passado, ele falava o seguinte: onde houver o verdadeiro amor, não será difícil obedecer essa ordem. A gente sabe que onde houver esse verdadeiro amor, onde houver um marido que ama uma esposa, como Cristo ama a igreja, não vai ser difícil obedecer essa ordem. Mas a gente sabe, gente, que a gente vive num mundo caído. A gente sabe que a gente vive num mundo deturpado, num mundo deformado pelo pecado, e que nem sempre é fácil obedecer esse mandamento do Senhor. E Paulo, lá em 1 Timóteo 2, diz que o motivo da submissão, agora que o negócio vai ficar feio mesmo, né? Que o motivo que Paulo fala em 1 Timóteo 2, que o motivo da submissão é que o homem foi formado primeiro. Ele dá dois fundamentos ali, né? Ele vai falar submissão, ele vai argumentar de duas formas. Primeiro, porque o homem foi criado primeiro e depois Eva. Que Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada, caiu em transgressão e foi o meio usado para seduzir o marido. Então Eva, que foi dada como auxiliadora de Adão, acabou sendo um agente da queda e da ruína da humanidade. Então, o compromisso da submissão que foi firmado ali antes da queda, lá em Gênesis 3,16, ele foi reforçado na mulher
Quando Deus fala para ela assim: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ela continuaria sendo submissa ao marido, mas aí com menos facilidade do que era antes. Então a submissão, ela foi ordenada duplamente. Primeiro, antes da queda, quando ela foi estabelecida pela natureza, pela ordem da criação, e depois da queda, em que a mulher foi a primeira a transgredir e seduzir o homem. Então aqui, na queda, a gente vê que começou uma sujeição que não era tão fácil mais, não era tão confortável mais, porque fazia parte do castigo de Eva. Mas por meio de Cristo, o estado da mulher foi santificado. E Paulo, quando fala lá em Efésios 5, 22 e 23, ele diz o seguinte: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. O que Paulo quer dizer aqui, depois ele vai falar no versículo 23, é como que os maridos, possuindo essa autoridade de Cristo sobre a igreja, sobre a mulher, cuja imagem eles carregam. O marido, no casamento, ele carrega a imagem de Cristo, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e Paulo fala, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha o papel do marido no casamento. Paulo coloca aqui o marido como representante de Cristo no nosso casamento. Então, a autoridade de Cristo sobre a igreja, ela é representada na autoridade do marido sobre a mulher. Cristo é a cabeça da igreja. Qual é a atitude de Cristo na igreja? Protegendo a igreja, suprindo a igreja com todas as coisas necessárias, libertando do mal. E assim, nessa mesma referência aí que Cristo está para a igreja, assim o marido está para a mulher, para guardá-la dos perigos, para prover para ela, para sustentá-la com suas habilidades, para nutri-la, para supri-la de todas as coisas. Então, da mesma forma que a igreja é sujeita a Cristo, assim as mulheres também devem ser sujeitas a seu próprio marido, como ao Senhor, de acordo com a lei de Cristo e para a glória de Deus, o Pai. Então, essa palavra submissão, ela não é algo que a gente tem que analisar separadamente, porque é uma palavra que aponta para o relacionamento da igreja e de Cristo. Então, quando a gente pensa no relacionamento da gente na nossa casa, nosso relacionamento com o nosso marido, o relacionamento do marido com a esposa, não é sobre o casal, mas é sobre algo muito além, que é sobre Cristo e a igreja. E quando a gente vai pensar nessa palavra submissa, que é traduzida lá em Efésios 5, 22, essa palavra, ela significa se colocar em fileira, tipo um termo militar que era usado. Ela significa a tropa se colocar em fileira diante do general. É algo que é feito voluntariamente. É um termo militar que implica que você deve se colocar dessa maneira de uma forma voluntária. Não é por coerção. Não é algo que tem que ser exigido de você. Não é algo que tem que ser tirado de você. Mas você deve se colocar nessa posição de maneira voluntária. E é interessante que essa palavra, ela é diferente da palavra que Paulo fala quando ele diz que os filhos devem obedecer aos pais. É outra palavra. Lá ele fala de coerção. Lá ele fala de força mesmo. Que a autoridade que o pai tem sobre o filho, de mesmo sem ele querer fazer, ele tem a obrigação de obedecer ao pai. São palavras diferentes. Então, o que indica é que a esposa, voluntariamente, ela deve se alinhar sob a liderança do marido. E é importante observar também que Deus não requer da gente que essa submissão seja de qualquer maneira. Mas Deus nos deu inteligência e Deus nos deu habilidade para ver em que aquilo está em dissonância com o que a palavra diz. E quando Deus fala que as mulheres devem se submeter aos seus próprios maridos, a gente deve fazer isso de forma voluntária e no temor do Senhor. Assim como nós nos submetemos a Cristo, a gente deve se submeter também aos nossos maridos. E a gente tem que entender que a questão da liderança, e eu estava pensando quando eu estava estudando esse texto, a gente entende muito bem quando há lideranças aí no mundo, por exemplo. Se a gente vê um time de futebol, quando é nomeado um capitão do time de futebol, todo mundo acha normal.
Ninguém se coloca numa posição inferior quando há um capitão ali nomeado no time de futebol. Ou então se fazem uma comissão para resolver alguma coisa. Logo é liderado um presidente para conduzir os trabalhos dessa comissão, não é verdade? Então a gente pode usar esse argumento não como uma questão de superioridade ou daquele que foi nomeado ser melhor do que os outros, mas é uma questão de ordem, uma questão de liderança. Mas há também um outro argumento que a gente pode pensar, que é bíblico e que é inquestionável, porque Deus colocou o marido como cabeça da esposa, e quando ele coloca, ele traz esse exemplo, o exemplo que Deus usa para isso, gente, é o exemplo da própria Trindade. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 11. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo escreve que o homem, o marido, é a cabeça da mulher, que Cristo é a cabeça do homem e que Deus é a cabeça de Cristo. Na Trindade, eles são Deus, são coiguais, são coeternos. Então, em que sentido Deus é a cabeça de Cristo? Em que sentido a gente pode falar que Deus é a cabeça de Cristo na Trindade? E a resposta é o que a gente chama de economia da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são coeternos e coiguais. Como pode então o Pai, que é Deus, ser cabeça de Cristo, que é Deus? Isso é quanto ao propósito da salvação. O Filho se subordinou ao Pai e o Espírito se subordinou ao Filho e ao Pai. E a gente sabe que essa subordinação do Filho ao Pai foi uma subordinação voluntária para que a nossa salvação fosse levada a cabo. Essa subordinação do Filho ao Pai, ela é essencial à obra de Cristo. O Filho disse ao Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente sabe que isso foi algo voluntário, isso não foi algo imposto, isso não foi algo exigido do Filho, mas foi algo voluntário. Então Jesus, ele coloca de lado esse aspecto da igualdade, ele se torna um servo do seu Pai e o seu Pai o envia, por isso ele é o cabeça. Esse é o modo como Paulo coloca a submissão aqui no contexto do casamento. Como cabeça de Cristo é Deus, assim Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Portanto, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E a gente tem um relato de Paulo tão lindo, quando ele fala que Jesus, ele abriu mão da sua própria glória. Lá em Filipenses, Paulo relata de uma forma linda esse ato de humilhação do Senhor. Olha o que Paulo escreve lá em Filipenses. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E a gente se sente às vezes no direito de não queremos nos submeter. E às vezes a gente se sente no direito de não queremos abrir mão de nenhum privilégio nosso, não querendo abrir mão de nenhum direito nosso. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou, não porque a gente tenha que se esvaziar, porque a gente não é nada. Ele se esvaziou de Deus, porque para ser servo, ele tinha que ser homem primeiro. Nós somos homens, então nós já podemos ser servos pela nossa natureza de homem que somos. Mas Deus, para ser servo, ele tinha que ser homem. Então ele se esvaziou para ser homem, com um propósito, para servir para a nossa salvação. E muitas vezes a gente se endurece, a gente coloca o nosso orgulho, a gente coloca os nossos argumentos, os nossos direitos tão acima de tantas coisas, que a gente se recusa até a obedecer o que a palavra diz. Então, submissão, quando a gente olha, não para o conceito que o mundo ensina, não para os conceitos que a gente viu aqui, mas a submissão, quando a gente olha para o que Cristo fez pela igreja, para a forma que ele se humilhou, que ele se tornou homem, e se humilhou e morreu na cruz por nós, a gente pode ver no contexto do Evangelho, a submissão sim, como uma bênção, como refletindo esse caráter de servo de Cristo, que se tornou homem por amor de nós. Então Cristo, ele modela o verdadeiro sentido da autoridade e submissão. Na figura de Cristo, a gente tem o verdadeiro sentido de autoridade
e de submissão. Cristo, no relacionamento com Deus Pai, ele é um modelo perfeito de submissão, porque ele se submeteu a Deus Pai por amor de nós. E Cristo, em seu relacionamento com a igreja, ele é um modelo perfeito de autoridade, porque ele é aquela autoridade que se doa, aquela autoridade que se entrega. Lá em Efésios diz que ele se entregou pela igreja. Eu acho lindo o texto que fala aqui, Efésios, vamos ver lá, gente, Efésios 1, peraí, Efésios 1, 22, olha o que Paulo fala. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto é tão tremendo que eu não consigo não associar esse texto à mulher que é auxiliadora do marido, que é o complemento do marido. Às vezes a gente fica, nossa, como é que pode as pessoas acreditarem que Deus criou a mulher para ser o complemento do marido, para ser auxiliadora do marido? Mas o próprio Cristo aqui, ele fala que a igreja é a plenitude dele. Vocês perceberam isso aqui no texto? A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja, que é o seu corpo, é a plenitude de Cristo. Então aqui também a gente tem um paralelo do marido e da esposa. Nós somos o complemento do nosso marido, que ele precisa. O que Deus, nós somos criadas para Ele, nós somos criadas dele e para Ele. E claro que Jesus, Ele é Deus, e como Deus, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de complemento, Ele já é a própria plenitude, mas como mediador, Ele só vai estar completo quando tiver todos os seus eleitos reunidos com Ele. Nesse sentido, a igreja é a plenitude de Cristo. Então, o relacionamento marido e esposa é um símbolo terreno e físico que foi criado para fazer brilhar, para lançar luz como um holofote na natureza desses relacionamentos eternos. Do relacionamento de Cristo à igreja, do relacionamento de Cristo e seu Pai. Nós, como igreja, nos nossos papéis de esposa, nós temos a responsabilidade com o nosso relacionamento, lançar luz. Muitas vezes a gente quer ver a nossa vida só no contexto terreno, no contexto imediato, aqui e agora. Mas se a gente pensar na nossa vida como um verdadeiro holofote, como aquilo que lança a luz em verdades eternas, que não são visíveis aqui, mas que apontam para a eternidade, a gente vai entender o nosso propósito, que é muito maior do que essa vida aqui. Paulo fala que se a nossa esperança fosse só desse mundo, nós seríamos os mais infelizes, ele seria o mais infeliz de todos os homens, né? Mas nós, como povo de Deus, nós temos uma viva esperança. Nós sabemos que a nossa vida, que o nosso comportamento, tudo que a gente faz, aponta para algo eterno. O holofote, eu acho, J. Packer, ele usa essa metáfora do holofote quando ele fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o holofote porque lança a luz para Cristo. O Espírito Santo, ele não quer se engrandecer, ele não quer aparecer, mas ele lança a luz para Cristo. E eu pegando essa metáfora dele, a gente também pode ser esse holofote. O holofote não lança luz sobre si mesmo. Ele não está interessado em se iluminar, mas ele está interessado em lançar luz para algo que é realmente importante. O holofote lança a luz para aquilo que importa, para aquilo que é importante. Então, eu queria que a gente pensasse nessa figura na vida da gente, que a gente fosse realmente holofote, para que nos nossos relacionamentos, onde quer que a gente esteja, e sobretudo no nosso casamento, para quem é solteira, no seu relacionamento em casa, com os pais, sendo submissa aos pais, que a sua vida, cada dia, seja um verdadeiro holofote, para lançar à luz essa verdade eterna, porque um dia a gente vai prestar conta ao Senhor, de cada ato que a gente fez nessa terra. Ninguém olha para o holofote, mas os nossos olhos estão olhando para a luz, para onde aquele holofote está apontando. Então, que o nosso relacionamento com o nosso marido não seja sobre nós apenas. Eu até separei aqui um texto, não é um texto, mas um exemplo, que a gente tem muita mania de pensar que tudo é sobre nós, né? A gente tem o hábito de pensar que o evangelho é sobre nós, que a vida é sobre nós, que todos os acontecimentos é sobre nós. O nosso ego, ele é muito inflado, ele é muito proeminente. E aí eu estava me lembrando lá em Lucas, que fala de 3 parábolas lá em Lucas. Se a gente for abrir nossa Bíblia, lá em Lucas 15,
a gente vê que o título da palavra não é inspirado, o título das perícopes não são inspirados, que o título da parábola é assim, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, não é? Mas aí eu até corrigi na minha Bíblia, sabe? Eu risquei e coloquei assim, ó, a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Se a gente começar a ler o texto, a gente vê que é assim que começa o texto. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas, não fala da ovelha, não é? Na próxima parábola, tá assim, corrigi também na minha Bíblia, coloquei aqui, ó, a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. A outra parábola, a parábola do pai que tinha 2 filhos. Mas o que isso importa? Isso importa que o pastor que tinha 100 ovelhas, a mulher que tinha 10 dracmas, o pai que tinha 2 filhos apontam para Cristo. E o evangelho é sobre Cristo. O evangelho não é sobre as ovelhas. O evangelho não é sobre a dracma perdida. O evangelho não é sobre 2 filhos. Então o evangelho não é sobre mim, sobre você. O evangelho é sobre Cristo. Então que a gente viva a nossa vida como esse holofote que aponte para esses relacionamentos eternos que a gente tem o privilégio de, como atoras, que fazemos parte de um grande espetáculo escrito pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, que a gente possa expressar essa história da salvação com a nossa própria vida. Mas, continuando aqui a lição, nem sempre é fácil a gente se submeter a um marido, porque a gente sabe que a gente vive no mundo caído. E eu sei de várias histórias, de várias esposas, que têm maridos que não amam o Senhor. Eu sei de várias, já li relatos de várias mulheres que vivem em agonia, que vivem em sofrimento, porque o marido, ele não compreende esse papel de protetor. Ele não compreende esse papel daquele que sacrifica pela esposa para que ela cresça, para que ela floresça. O marido, ele não entende esse papel dele. É difícil falar, mas a Bíblia não desobriga a mulher de ser submissa ao marido, mesmo quando ele não entende o papel dele. A gente não tem licença, à luz da palavra de Deus, para não sermos submissas ao nosso marido, mesmo quando ele não entende essa autoridade que a Bíblia ensina que ele deve ter. Pelo contrário, gente, o apóstolo Pedro diz que essa conduta amável, lá em Pedro, 2 Pedro, depois eu acho o texto, acho que 2 Pedro 3, diz que essa conduta amável e prestativa seria o melhor caminho para conquistar os maridos desobedientes e incrédulos que rejeitam a palavra. Que essa conduta submissa, que essa conduta de uma mulher sujeita, seria uma oportunidade para que esse marido possa observar a evidência da verdade da palavra no comportamento da sua esposa, no procedimento prudente da sua esposa, no procedimento pacífico e exemplar da sua esposa. Mas eu sei que nem sempre é fácil ser submissa a um marido assim. Na verdade, algumas vezes pode ser até extremamente difícil viver sob a autoridade de um homem pecador e difícil. Eu sei que não deve ser fácil. Eu sei que não é fácil viver assim. Eu queria ler o que Matthew Henry diz a respeito desse texto. Ele fala o seguinte: a sujeição alegre e o respeito amoroso e reverente são deveres das mulheres cristãs para com seus maridos, sejam estes bons ou maus. Estes deveres eram exigidos de Eva para com Adão antes da queda, e ainda são exigidos, embora muito mais difíceis de seguir do que eram antes. Então a esposa, ela precisa cumprir os seus deveres para com seu marido, mesmo que ele não obedeça a palavra de Deus. E aí, sempre quando eu falo disso, eu gosto, quem me conhece aqui, as solteiras que já conversaram comigo, eu falo assim: olha, minha filha, procura um marido que te ame como Cristo ama a igreja. Você não casou ainda, está procurando casar, abre bem o olho. Procura um marido assim, porque se ele te amar dessa forma, como é fácil ser submissa a um marido que te ama como Cristo ama a igreja. Peça ao Senhor, coloque isso diante do Senhor. E não deixe a paixão definir as suas escolhas. Não deixe o sentimento, a paixão, o coração definir as suas esposas. Aconselhe, procure saber, procure conselho do seu pai,
Coloca o seu pai no jogo aí, sabe, no esquema. Apresente lá o pretendente para o seu pai. Peça conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Porque o casamento com um homem que não ama a gente dessa forma não nos desobriga. Mas eu queria também dizer que essa submissão não é também a todo custo. A gente de maneira alguma endossa o abuso. A gente de maneira alguma endossa a agressão. A gente de maneira alguma é conivente com homens que, por causa da palavra, exigem submissão e abusam da mulher em nome do evangelho. Inclusive, essa mulher está correndo risco de vida, físico, né, de agressão. De forma alguma, isso não tem nada a ver com o que o evangelho diz. E muitas vezes, essa mulher, ela tem que procurar ajuda dos seus líderes da igreja. E muitas vezes procurar ajuda de autoridades civis também. Então, a submissão não é a qualquer custo. Muitas vezes, em nome da submissão, a gente vê coisas horríveis. A gente ouve coisas horríveis. Então, a submissão, ela não é a todo custo. As mulheres, elas não devem obedecer a autoridades também, quando essas autoridades exigem que elas obedeçam questões claramente que não tem nada a ver com a Bíblia. Se a exigência é algo contra a palavra de Deus, ela também não deve obedecer essa ordem, ela não deve ser submissa a essa situação. Então, em tais situações, nós devemos obedecer a Deus e não ao homem. E eu já falei para solteiras, que eu coloquei aqui na minha anotação, já dei o recado para solteiras, para escolherem bem, para olharem bem, para não se iludirem pela beleza, pela posição social, pela inteligência, mas para procurarem um homem que é servo do Senhor mesmo, procurar um homem que dê fruto de arrependimento, e que vocês, meninas, não se esqueçam disso. E eu costumo dizer também, eu falo uma palavra até dura, eu costumo dizer que casar com um homem que não deseja amar uma mulher como Cristo ama a igreja, é uma tragédia, gente. É uma tragédia porque impacta toda uma vida. Que vocês fiquem bem atentas quanto a isso. Eu queria também falar para as mulheres casadas, que têm uma vida difícil às vezes com o marido, que têm uma vida que vivem com o marido que não ama o Senhor, vivem com o marido que não obedece ao Senhor. E como eu sei que é difícil colocar essas coisas aqui em prática. Mas o que eu quero dizer é que é o Senhor quem fortalece. É o Senhor que o Senhor está com os olhos em você. O Senhor sabe do que você precisa. E o Senhor, Ele nos dá aquilo que a gente precisa para enfrentar as situações que Ele coloca na nossa vida. O autor de Hebreus escreve que a gente deve nos achegar diante do trono da graça. E que no trono da graça a gente recebe misericórdia e graça para a ocasião oportuna. Então tem um comentarista que fala desse texto, que ele fala que Deus tem a graça específica para cada necessidade que a gente tem. E o Senhor conhece a necessidade de cada uma de nós aqui. Eu não conheço as lutas que vocês enfrentam. Eu não conheço os desafios, as dificuldades, mas o Senhor conhece. E o Senhor, Ele nos dá a palavra dEle, Ele nos dá as ordens dEle na palavra dEle, mas Ele nos dá o que a gente precisa para obedecer a palavra dEle. Agostinho falava assim que Deus dá aquilo que ordena. Isso significa que Deus nunca vai pedir da gente algo que a gente não possa fazer, porque Ele mesmo nos capacita para fazer. E muitas vezes a gente tem uma ideia errada de submissão e a gente fica pensando que a mulher submissa, ela é apática, é uma mulher que não é ativa, é uma mulher que não tem iniciativa. E a gente começa a criar alguns estereótipos de uma mulher submissa, mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz da mulher submissa. E a autora do livro, ela traz um exemplo, que realmente é um exemplo muito impactante, da história de Abigail. A gente vê como Abigail era uma mulher que era submissa ao marido, era uma mulher que dava testemunho, e como ela conseguiu evitar uma tragédia que ia acontecer. Quem conhece a história de Abigail aqui? Abigail era casada com Nabal. Abigail era casada com Nabal. E a Bíblia diz que Nabal tinha os servos dele e estava tosqueando ovelhas. E Davi ficou sabendo que Nabal, que era um homem muito rico,
estava tosqueando ovelhas, e como os servos de Davi cuidavam dos pastores de Nabal, protegiam, a Bíblia diz que eles serviam de muro em volta dos servos de Nabal, não deixavam nada faltar para os servos de Nabal. Quando Davi descobriu que Nabal estava tosqueando ovelhas, ele mandou os seus servos até Nabal pedir alguns favores, em retribuição ao que Davi já havia feito por eles tanto tempo. Mas Nabal, a Bíblia diz que Abigail, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que na Abigail, queria achar aqui. Peraí. A Bíblia diz que Abigail era sensata e formosa, mas que Nabal era duro e maligno em todo o seu trato. Abigail sensata e formosa, Nabal duro e maligno em todo o seu trato. Então os servos de Davi chegaram para Nabal muito alegres e pedindo, né, o que Davi tinha falado para eles, né? Olha, dá algumas ovelhas para a gente, divida com a gente alguns ganhos, a gente está precisando de comida. Mas Nabal, que era duro e maligno em todo o seu trato, a Bíblia diz que ele disparatou com eles, ou seja, partiu para cima deles, foi extremamente agressivo, extremamente ignorante. E os servos voltaram para Davi, dizendo que eles tinham sido rechaçados da presença de Nabal, que Nabal não tinha dado nada para eles, muito pelo contrário, tinha falado: quem é Davi? Nem conheço esse tal Davi. Davi ficou furioso, juntou 400 homens, cingiu da espada, juntou o exército dele e falou assim: hoje não vai dormir um do sexo masculino da casa de Nabal. E ele foi até Nabal decidido a acabar com toda a descendência de Nabal, com todos os homens da cidade de Nabal. Um dos servos de Nabal, quando viu o que tinha acontecido, correu para Abigail. Ele podia ter corrido para Nabal, né? Nabal, reconsidera aí, dá um jeito. Mas não, ele correu para Abigail, explicou para Abigail o que tinha acontecido, que Davi estava indo furioso para matar todo mundo da cidade. Abigail, que era sensata, que a Bíblia diz, e formosa, juntou umas ofertas, bolo, umas oferendas, coisinhas assim, mimosas, presentinhos, mandou preparar o carro e foi ao encontro de Davi. E a gente sabe que naquela época não era algo muito normal uma mulher iniciar um diálogo com um homem, né? Não era algo normal. Mas Abigail, ela foi determinada, porque ela tinha um propósito. Ela não desrespeitou Nabal, apesar dele ser duro e maligno. Ela não foi lá: tá vendo, Nabal, o que você fez? Por sua causa, Davi está vindo aqui, bem feito, você vai morrer. Eu sou mulher, não vou morrer, mas você vai. Não, Abigail agiu com toda sabedoria, não falou nada com Nabal, foi até Davi. E a Bíblia diz que com o diálogo que ela teve com Davi, Davi desistiu de fazer tudo aquilo. Davi voltou atrás, aceitou o presente de Abigail e desistiu de praticar toda aquela maldade, a maldade, né? Tudo aquilo que ele ia fazer com Nabal. Abigail volta para casa, Nabal estava bêbado, Abigail não fala nada com ele naquele momento, vai dormir. No dia seguinte, ela espera ainda o momento certo para falar com Nabal. No dia seguinte, ela conta tudo o que aconteceu com Nabal. E a Bíblia diz que Nabal, ele é amortecido e Deus o mata depois de uns dias. Davi fica sabendo que Nabal morreu, manda buscar Abigail, se casa com Abigail. Então, mesmo aquele temperamento de Nabal duro e maligno, não corromperam a docilidade de Abigail. Não mudaram o que Abigail, e o espírito manso e tranquilo de Abigail, não mudaram a personalidade de Abigail, que era uma mulher sensata, uma mulher sábia. E eu acho legal que quando o servo, ele foi procurar Abigail, então Abigail dava testemunho da sabedoria dela. Ela não era uma mulher que ficava enfurnada em casa, sisuda, sem poder falar nada. Ela era uma mulher que ela se dava a conhecer pelas ações dela. Tanto que o servo foi atrás dela e pediu socorro para ela, pediu ajuda para ela. Então ela era uma mulher submissa, era uma mulher que tinha um espírito manso e tranquilo, mas era uma mulher era uma mulher ativa, era uma mulher sábia. Então o que a Bíblia nos ensina é que a verdadeira mulher, ela sabe mesclar essas características de agilidade, de perspicácia, mas também de doçura, de gentileza. Ela sabe mesclar essas atitudes de ser submissa, mas também ser sensata, também dizer não àquilo que está errado, não concordar com aquilo que está errado, saber na hora certa, falar aquilo que ela tem que falar e dizer aquilo para o seu marido, falando a verdade em amor. Então a gente vê outros exemplos também de mulheres assim na Bíblia. A rainha Esther, por exemplo, lembra da rainha Esther?
não podia entrar na presença do rei. Quem entrasse na presença do rei podia morrer, não é verdade? Mas ela tinha uma causa, ela tinha um objetivo, ela tinha algo urgente a resolver com o rei. Então ela, com toda a sabedoria, no temor do Senhor, submissa ao Senhor e ao rei, ela entra na presença do rei, e uma frase que ela fala, que sempre marca meu coração, a coragem da rainha Esté. O que ela diz? Se perecer, pereci. Ou seja, pelo meu povo, para servir ao Senhor, eu vou na presença do rei. Se perecer, pereci. E ela entra na presença do rei. Ela não se intimida. E nem por isso ela deixa de ser um espírito dócil, um espírito manso e tranquilo. O que eu quero trazer é que essa ideia do mundo, que a mulher tem que ser gritalhona, espalhafatosa, que ela tem que ser atrevida, petulante, independente a todo custo, não são características que a Bíblia traz para a gente. Mas o que a Bíblia traz para a gente é uma mulher que cultiva esse espírito manso, esse espírito tranquilo, que sabe se colocar diante das situações buscando a sabedoria de Deus, que sabe se colocar diante da situação de maneira que agrade ao Senhor. E eu queria encerrar dizendo que, quando a gente pensa em Abigail, né? Nabal morreu, Davi foi lá, buscou Abigail para casar com ele. E eu sei que muitas de nós ainda, de repente, vivem com alguns Nabals. Muitas de nós ainda, de repente, vivem com maridos que são difíceis e que ainda continuam vivendo e que se submetem a situações que não são fáceis, homens que não amam o Senhor. Mas eu quero trazer para a gente aqui nessa tarde, é uma esperança de nos colocarmos diante do Senhor e saber que o Senhor tem os olhos dele sobre nós. E que o Senhor nos capacita a agirmos conforme a vontade dele, conforme ele requer para nós. Que não é na força do nosso próprio braço. Se a gente pensar em agir, em ser submissa, em ter um espírito manso e tranquilo na força do nosso próprio braço, quem somos nós? Quem somos nós? Mas que a gente saia daqui nessa tarde com essa disposição no coração, tanto as solteiras, de cultivar esse espírito manso e tranquilo, que Pedro diz que é a verdadeira beleza, que é agradável, que é bela aos olhos de Deus, tanto em casa com seus pais, tanto obedecendo a autoridade do pai, para que quando você se casar, você continue sendo submissa ao seu marido, e que nós casadas, que a gente possa testemunhar do amor do Senhor, que a gente possa refletir essa faceta da história da salvação, em que Cristo é submisso ao Senhor, ao Deus Pai, por amor de nós. Em que Cristo se submeteu a Deus na economia da Trindade para nos salvar. Em que a igreja completa Cristo. Que a gente possa sempre se lembrar dessa analogia que Deus nos colocou. Não foi lá não foi numa posição inferior, como o mundo quer mostrar. Não é gritando, não é indo à luta. A gente vê campanhas, por exemplo, há um tempo atrás, eu vi várias campanhas no Instagram e nas redes sociais, para a gente não elogiar meninas. Ai, que princesa. Vocês lembram disso? Era uma campanha que a gente não devia elogiar as meninas com adjetivos femininos. Então, eu fui elogiar minha sobrinha como princesa, aí tem que elogiar com adjetivos assim, ela vai à luta, ela é empreendedora, ela é independente. Então, essa era uma campanha que rolou, né? Ela é forte, determinada. Então, era assim, vários elogios assim, determinada, independente, vai à luta. Então, não podia falar assim, princesa, doce, delicada. Mas eu queria lembrar que essas características, mansidão, doçura, esse espírito manso e tranquilo é o que a Bíblia requer de nós. E sabendo que a gente pode juntar esse espírito manso e tranquilo com inteligência, com perspicácia, com sabedoria, ajudando o nosso marido a servir a Deus de maneira que ele não seria capaz sem nós. Por isso que nós somos auxiliador idônea deles. Porque eles não seriam capazes, o homem não seria capaz de refletir a glória de Deus, de glorificar o Senhor da mesma forma que ele é capaz com a mulher. Esse é o nosso papel. Que a gente possa entender que esse papel é um papel de grande valor para o Senhor. Não é um papel inferior, não é um papel de sua menor importância, mas é o papel que o Senhor escolheu para a gente, que a gente seja satisfeita com o nosso papel, que a gente se alegre de
de louvar ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor, sendo mulheres submissas aos nossos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame sobre ele a sua graça. E eu vou orar mais uma vez, e depois eu vou abrir. A gente tem uns 10 minutos, se alguém quiser colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Deus. Sabemos, ó Pai, que é tão desafiador, Pai, a gente fazer essas coisas no mundo que a gente vive hoje. Sabemos, ó Deus, que na força do nosso braço nós jamais seremos capazes disso, Pai. Mas sabemos que é o Senhor quem nos capacita, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. E é o Senhor, ó Deus, que nos move a sermos mulheres que amam o Senhor, mulheres que se submetem, Pai, não somente aos nossos maridos, mas ao Senhor, se submetem à Tua palavra. E por amor do Senhor, ó Deus, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos refletir a Tua glória, queremos viver, Senhor, de modo que glorifique o Senhor. Te peço pela vida de cada irmã aqui, Senhor. O Senhor sabe as necessidades, as lutas. O Senhor sabe, Senhor, a realidade de cada uma. Clamamos a Ti, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, Pai. E que o Senhor, ó Deus, estabeleça na nossa igreja famílias saudáveis, famílias que entendam, ó Pai, o verdadeiro papel da feminilidade, da masculinidade, para que a Tua palavra seja honrada através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Perguntas, colocações. Paula nem está aqui para responder, que era bom ela responder, né? Jair responde, né, Jair? Então, gente, alguém quer colocar alguma coisa? Peraí, deixa a Paloma. É interessante ver como, para mim, é difícil entender a submissão, porque a gente sempre pega a submissão como padrão do mundo. Então, aprender a submissão é mais difícil porque você precisa desconstruir todo o que impõe para você de submissão do mundo. Então, para mim é muito difícil entender a submissão porque eu preciso desconstruir. Não sei se para vocês é assim também, mas eu preciso desconstruir e ver o que de fato Deus impõe como submissão. E quando a gente, assim, pelo menos eu escuto alguém falando sobre submissão bíblica, e é fantástico saber que Deus nos usa como instrumento para essa caminhada melhor no casamento, na vida cristã. E é fantástico ver que não é isso que o mundo nos impõe, não é isso que o mundo diz que ser submissa é ser isso. E quando a gente vê na Bíblia, a gente pensa, caramba, ser submissa é isso. E é massa. Assim, caramba, ser submissa é bênção, né, Paloma? Mais alguém? Estava falando aqui para as meninas que quando eu casei era que nem uma luta mesmo, né? Porque eu não queria ser submissa, eu queria mandar e meu marido queria mandar e era em tudo. Era um ringue, né? Aí foi uns 5 anos assim e era muito difícil, era bem pesado. Aí depois, quando eu fui começando a aprender o que era, porque minha mãe me ensinou assim, vai casar, trabalha, ganha muito dinheiro, porque se ele começar a te encher o saco, manda correr. E então, quando a gente casa, a gente quer casar para a vida toda, né? Não quer ficar mudando, trocando. Aí depois de 5 anos, que estava um negócio assim sustentável, aí eu aprendi o que é submissão. A minha amiga me ensinou muito aqui. Ela diz que Deus é tão supremo que Ele fala que não é para eu amar meu marido, eu tenho que respeitar. Ele que tem que me amar e eu que tenho que respeitar. Isso está na Bíblia. E como é que a gente respeita o marido, né? E aí, como Priscila falou, é difícil você ser submissa a um marido que não é um bom marido. Mas a gente, com a nossa submissão, a gente ensina ele a ser um bom marido. Hoje aconteceu uma coisa assim, bem besta, bem boba, lá em casa. A moça ligou da NET e aí disse, Klaus, eu disse, ele não tá, posso ajudar? É a esposa? Sou. Então você pode resolver. Eu estou com uma promoção, 50% de desconto, vamos fazer agora. Eu disse, que ótimo, eu tenho certeza que ele vai fazer, mas tem que ser com ele. Você não é esposa dele? Eu sou, mas ele que tem que decidir. Aí quando ele chegou, aí eu falei para ele, puxa, que massa. Mas a moça ligou e ele que decidiu. E isso eu vi que foi bom para ele. Porque eu podia ter feito, isso não quer dizer nada. Mas ele que é o cabeça, ele que é o homem da casa. Né? Então, a responsabilidade é muito grande. Se depois de alguma coisa errada, foi ele que fez. E eu vou estar ali para ajudar ele. Não fui eu que decidi. Entendeu?
Então, assim, eu sinto que meu marido cresceu muito depois da minha submissão. Ele tem mais autoridade, mais altivez. Isso foi bom para ele no trabalho dele, ele como pai, ele como marido, porque ele sabe que eu estou ali para apoiar ele. Não é mais aquela luta. Eu sei mais que ele sabe mais que eu, vou decidir. Não, eu estou ali para apoiar. E quando ele às vezes é um pouquinho assim, eu digo, ó, tu vai prestar conta lá com meu pai, né? Comigo não. Eu continuo na submissão. Porque no dia do juízo, quem vai prestar conta é tu. Não é? É interessante essa colocação dela, que muitas vezes a gente pensa em submissão só com coisas grandes, né? Grandes decisões. Aí eu sou submissa, porque o marido queria mudar lá para o Japão e eu fui. Mas não é só nessas coisas grandes a submissão, é nessas coisas pequenas também. Às vezes alguém pergunta, olha, você pode fazer tal coisa? Deixa eu consultar, Aristeu. Pequenas coisas assim que você traz, isso é o respeito que você deve ao marido. Ou então, às vezes lá em casa a gente sempre teve muita liberdade assim com decisões, né? E a gente foi percebendo que a partir do momento que eu fui aprendendo mais a palavra, eu fui me submetendo voluntariamente. Ele nunca teve que cobrar isso de mim, exigir isso de mim. Mas coisas assim, por exemplo, eu queria visitar minha mãe em Belo Horizonte. Aí eu comprava passagem, ei, gato, eu comprei passagem, eu vi a mamãe tal dia, ele, que joia. Mas depois que eu fui entendendo, eu estou pensando em visitar a mamãe, o que você acha? É diferente. São pequenas coisas que você respeita, é o que John Piper escreveu ali. Você nutre a liderança que o Senhor colocou diante de você. Eu poderia comprar ele e não achar ruim comigo, mas assim, com esse novo contexto, você insere ele, você traz ele para perto, sabe? Que dia você acha que eu vou esse final de semana? E muitas vezes eu pensava numa coisa e ele tinha outra melhor. Como é bom, né? Você trazer a liderança dele, sabe? Então, isso que a Ana colocou é muito interessante. Nas pequenas decisões, às vezes a gente como mulher quer ser muito controladora, né? Quer controlar, estaciona aqui, bota o carro ali, sabe? Você quer, a gente não faz tal coisa. Então, a gente, sabe, recolher um pouquinho, deixa ele decidir. Às vezes está doido para falar, deixa ele falar, deixa ele tomar decisão, sabe? Vamos nutrir essa liderança, que isso vai fazer com que a liderança dele também floresça. Deixa a Betânia falar. Quando os meus filhos eram pequenos, eu sofri uma situação desse tipo aí. Eu reconhecia a liderança do meu marido e conversava com ele, ele não queria agir, ele não queria se posicionar, e eu fiquei naquela situação e conversava com Deus, e aquilo me atormentando, fui falar com o pastor, que no caso ele nem pôde me atender, quem me atendeu foi um presbítero, muito abençoado. Eu disse, olha, irmão, eu reconheço a liderança do meu marido, mas a questão é o seguinte, ele é descrente, eu cometi esse erro gravíssimo, e agora os meus filhos estão assim, sem uma liderança, porque eu fico dependendo dele, mesmo orientando, dizendo, meu filho, é você, eu conto com você, dependo de você, você é importante, você é a figura, principalmente porque meus filhos são homens, né? Então, o que acontece? O presbítero, na época, me aconselhou, disse, não, irmã, a senhora está certa. Agora, neste caso, como ele não quer assumir a liderança, a irmã vai, na medida que a irmã pode, orientando e cuidando dos seus filhos. E o Senhor proverá todas as coisas. Assim, eu me senti mais confortável, para que, no caso, a minha preocupação maior era justamente tanto a educação de um modo geral, né? Porque a educação bíblica eu já com as minhas limitações, eu já colocava para eles, e tinha aquela preocupação de levá-los para a igreja sempre, mas é muito complicado você optar pela desobediência ao Senhor. Grande é a consequência, e normalmente você não tem condições de arcar com as consequências. O Senhor Jesus capacita você, quando você depende dele, aí então ele vai lhe ajudar a você arcar com as consequências do seu erro. Porque a coisa natural da gente é se livrar do erro para cair em outro erro. Mas o Senhor, por sua misericórdia e graça, me guardou, e eu estou aqui aguardando no Senhor. E os meninos foram criados no temor do Senhor até os 12 anos, né? Então conhece bem a palavra. E uma vez um deles disse para mim assim, a senhora sabe que quando a gente for, a gente vai para a igreja, porque a gente conhece a verdade, a gente não vai para outro lugar. E eu louvo a Deus por isso. E eu estou aguardando no Senhor. E eu sei que no tempo certo o Senhor vai florescer, vai germinar e frutificar a semente que tem sido plantada
no coração dos meus filhos. E eu creio no coração do meu marido também, que de um modo ou de outro a gente tem que testemunhar, e no caso da mulher, sem palavras, né? Aí é mais difícil, mas a gente está aprendendo. Mais alguém? É interessante que tudo passa pela obediência, não é? Existe a coisa chamada julgo desigual. E aí é que fica difícil. Aí a ladeira desce de vez, assim, o carro descamba e... isso aqui é para as solteiras. Julgo desigual é uma coisa muito difícil, porque se nós que vivemos na mesma comunhão espiritual, e em relação a isso a gente ainda acha alguma dificuldade, no julgo desigual é uma tragédia. É uma tragédia. Agora tem uma coisa que você falou aí que é muito lindo, porque tudo que Deus pede, Ele dá em dobro. Ele pede, mas Ele dá a condição. E se é para viver em obediência a Deus, tudo funciona da maneira mais linda. Tudo. Não é submissão, é amor, porque tudo termina sendo amor. Não existe submissão a quem você ama. Essa questão do amor é o amor. A gente ama o marido da gente, mas naquilo que o que o Senhor requer da gente é a submissão. Mas a gente ama. Claro que a gente ama, mas o que Ele requer do marido da gente é o amor sacrificial, não é? Então a mulher ama o marido ama a esposa, eles se amam, mas Deus quer de cada um algo diferente. Ele quer da mulher a submissão e Ele quer do marido o amor. Mas não é qualquer amor, né? É um amor sacrificial. E ele funciona, a liderança da gente, o marido que é líder, ele funciona como uma cerca. Eu estava lendo um livro do Douglas Wilson. Ele funciona como uma cerca de proteção na vida da mulher. Isso é muito maravilhoso. Ele funciona como aquele protetor. A mulher não vai, ele está ali protegendo, está ao redor dela, protegendo, né, cuidando dela, sabe? Então, quando a gente pensa nessa beleza do contexto que a Bíblia traz a submissão e a autoridade para a gente, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Mais alguém? Ouvindo as irmãs falando, me deu vontade. Eu penso que assim, que originalmente a mulher ela foi criada para ser submissa. Mas aí, como falou a amiguinha que estava ali, a menina, tem a questão da cultura faz com que impregna tanto a gente, as pessoas. Eu já tive situações, enormes situações em que pessoas chegavam para mim, mas Edna, como é que você é uma mulher independente e tal, não sei o quê. E tem essa história de submissão ao marido, né, ao esposo. Então, eu penso que originalmente nós fomos criadas para ser submissas, e quando as mulheres, essas mulheres que não querem se dobrar diante da vontade de Deus, da palavra de Deus, então elas adoecem. E não é à toa que os consultórios de psicologia, as clínicas, nos consultórios médicos, as mulheres estão cada vez mais adoecidas. E eu acredito que isso também tem o seu lado espiritual, porque eu penso que não existe não é uma plataforma idêntica, assim, eu não sou submissa, mas eu quero... No que a mulher quer ser igual ao marido, né, em nível de autoridade, ela acaba, isso que acontece sempre, que é rivalizando. E essa rivalidade com o marido, de querer ser mais do que ele, ou com o homem, né, de um modo geral, na sociedade a gente vê isso, então adoece muito. E esse adoecimento, eu acredito que é por conta dessa rivalidade, essa impregnação da cultura, que infelizmente, né, faz isso que você disse, né, nessa eu acredito que eu lembro sim dessa história de nas redes sociais as mulheres não serem apontadas com adjetivos mais femininos, né, mais voltada para essa coisa de empoderamento, de poder, de ir à luta, de conseguir o que quer e deixar a família para trás, né, e eu vejo isso acontecer. Essa semana mesmo eu estava conversando com um casal, jovens, e a menina, eles não são crentes, e a menina tinha ido para uma festa com um decote mais ou menos por aqui. Aí o namorado dela falou assim, a gente estava num grupo conversando, aí o namorado falou assim para ela: ainda bem que você não gosta daqueles decotes que vai lá embaixo no umbigo. Aí ela falou assim, e se eu gostasse? Aí ele disse assim, ia ter problema. Ela fez, ia ter mesmo, porque no dia que eu quiser usar, eu vou usar. Eles namoram há 5 anos e pretendem se casar. Agora imagine, né?
conversando com Carol, lá em casa, quando eu estava preparando a lição, tem uma moça que trabalha lá no meu trabalho, volta e meia ela vai ali para fazer alguma coisa, né, precisa de mim para resolver alguma coisinha. Então ela chega assim, muito gritando, e, sabe, tudo ela tem razão, sabe aquela, sabe, barulhenta. Aí quando eu estava estudando a mulher de Provérbios, que é o antítipo da mulher, que é o contra-exemplo da mulher, com o espírito manso e tranquilo, eu falei, Carol, toda vez que eu vejo essa moça que vai lá, eu lembro que eu era assim. Eu era desse jeito, sabe? Isso aqui, eu tenho razão, é isso mesmo, sabe? Eu falei, Senhor, que coisa, né? Como o Senhor vai modelando a gente, né? E vai trazendo a gente à luz da palavra para a gente ser de acordo com aquilo que Ele quer para nós, né? E quando você fala dessa questão do mundo ao redor da gente, a gente sempre tem que tomar cuidado e pensar na cosmovisão. A gente já falou sobre cosmovisão aqui. Qual que é a nossa visão de mundo, né? Quando a gente fala de submissão, quando a gente fala de boa zona de casa, quando a gente fala desses atributos que são femininos, numa visão, uma cultura que a gente vive hoje, a gente é como louca. A gente é como fora da caixa. Então, quando a gente tem que trazer isso, sempre na nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a nossa visão de mundo. Cosmovisão é aquilo que a gente pensa, é a forma que a gente enxerga o mundo. Então, como é que a gente deve enxergar o mundo? A gente só deve enxergar o mundo através da lente da Escritura. A única forma que a gente deve enxergar o mundo é através das lentes da Escritura. Então, apesar dessa palavra cosmovisão, fui falar com as crianças outro dia, além do departamento infantil, eu queria falar sobre cosmovisão, não podia falar cosmovisão, né? Aí eu cheguei com óculos bem grandão, falei assim, olha, vocês vão enxergar o mundo através dos óculos, mas que são a Bíblia. Então, a gente tem que usar esses óculos quando a gente for analisar toda a situação ao nosso redor. Se a gente não colocar a Bíblia, inserir a Bíblia na maneira que a gente interpreta os fatos que estão diante de nós, a gente vai ser cristão nominal. E ter sim de cristão nominal. A gente vem para a igreja domingo, cultua o Senhor, aí quando chega lá no trabalho, aqui é secular. Aqui não é sagrado, então aqui eu posso ser o que eu quiser. Aqui eu posso trabalhar de qualquer jeito. Eu tenho que trabalhar para a glória do Senhor ali, porque a minha cosmovisão é a palavra de Deus. Então, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Então, o desafio da gente é ir desconstruindo esses ídolos. Porque o que é ídolo? É aquilo que está no lugar do Senhor na nossa vida. O desafio é a gente ir desconstruindo, é o que Paloma estava falando ali, né, Paloma? É a gente desconstruindo esses ídolos e remodelando o nosso entendimento com o que a Bíblia diz. É tirar aquilo que está fora do prumo do Evangelho e construir a nossa cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã. A gente vai ver o mundo partindo do pressuposto que tem uma verdade que ela é absoluta. E essa verdade absoluta, ela não é verdade só aqui na igreja no domingo, ou aqui na reunião da família. Essa verdade absoluta, ela é absoluta lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, na maneira que eu converso com os meus colegas, na maneira que eu me porto ali diante da minha faculdade, dos meus amigos da faculdade. Então, baseado nessa cosmovisão, eu vou criar uma vida, eu vou ter uma vida que a gente fala que é uma estrutura de plausibilidade, que a gente pode dizer. Eu vou viver de acordo com a fé que eu professo. Se eu não tiver essa cosmovisão, eu vou professar uma fé, mas eu vou viver diferente. Eu não vou viver de acordo com a fé que eu processo, que eu professo. Então, a gente tem que desconstruir tudo que a sociedade traz para a gente e focar os nossos olhos naquilo que a palavra de Deus diz e modelar, remodelar, né, a nossa vida. Como Paloma trouxe aqui para a gente hoje, né? Para a gente desconstruir essas coisas e começar a pensar, né, um novo entendimento dessas verdades que a Bíblia traz, considerando a verdade, a palavra de Deus. E como cristãs, a gente tem que considerar a Bíblia como a palavra de Deus. E tudo que está aqui, gente, não é questão, não, Paulo era outro contexto, não, é outra ideia, sabe? Não. Sabendo que essa é a verdade absoluta. Chamaram a gente? Não sei se ainda não, né? Então podem perguntar mais aí. Pronto. Não é bem uma pergunta, é um outro comentário também. Isso que a irmã falou sobre o mundo à nossa volta é muito importante, porque estamos numa visão política agora muito, muito marcante. E eu estava conversando sobre isso, justamente sobre submissão. Eu nem sabia qual era o tema hoje. Eu cheguei, mãe, qual é o tema hoje? Que eu não sabia. Sobre isso com meu namorado essa semana, o quanto estava difícil para os homens de Deus
encontrarem mulheres submissas, porque as mulheres já encontram a submissão como um capacho. Como se, não, o meu homem não vai pisar em mim, não porque o seu marido não manda em você, você não é propriedade dele, e etc. Então, estava difícil também para os jovens meninos encontrarem mulheres de Deus submissas e mulheres encontrarem homens que passem segurança com a masculinidade bíblica, né? Que acho que os meninos aprendem também. Mas esse que você falou do versículo que diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, eu passo por isso no meu trabalho, que muita gente que não tem nada de Cristo, nada de Bíblia, gosta muito de dar pitaco na vida dos outros. Então, você olha, quando você casar, tem que ser assim, assim. Eu, tá, não, porque no meu casamento acontece isso. Eu, todo casamento é igual assim mesmo, sem Deus no meio. Realmente vai ser desse jeito. E isso é muito importante, a gente tem que buscar justamente as pessoas que têm testemunho de Deus para a gente aprender. Nós que ainda não casamos, que somos solteiros, para aprender ao nosso proceder. E esses estudos são muito bons para a gente aprender, né? Não só para as mulheres casadas. Eu agradeço a Deus por ter. Graças a Deus. Eles já estão descendo, então vamos descer, senão a gente fica sem café. Não, os nossos maridos não vão tomar tudo, né? Eles são homens, eles aprenderam lá em cima a masculinidade bíblica, eles vão esperar por nós. Não vão? Deus abençoe vocês, já oramos, vamos descer.